Então, pessoal, vamos lá, correção rapidinho da avaliação aí mensal para vocês do terceiro, certo? A primeira questão era apenas para encontrar, localizar os pontos, certo? Das ordenadas dele. Lembrando, sempre primeiro o x e depois o y, ou seja, a abscissa e ordenada. Lembrando, x é a abscissa e o y ordenada. Para encontrar as coordenadas, então, você sempre vai olhar um exemplo. Vamos pegar aí o ponto A. O ponto A, você olha primeiro o valor dele em x, 2, e o valor dele em y, 4. 2 e 4. Pega um outro aí, vamos pegar o ponto E lá. Olha só o valor dele em x, menos 4, e em y, 3. Olha lá, menos 4 e 3. Pega agora um outro. Vamos pegar aí o J, por exemplo. Olha o valor dele em x, 3, e em y, menos 4. Olha lá o J, 3 e menos 4. Era a mesma ideia para aplicar para os outros pontos, ok? Qualquer coisa, pausa o vídeo e veja aí os outros pontos, ok? Bom, a questão 2 era apenas para falar dos quadrantes, em qual quadrante se encontrava cada ponto. Repare, quadrante 1, A, B, C, quadrante 2, D, E, F, quadrante 3, G, H, I e no quadrante 4, J, K, L. Eu fiz de propósito para deixar eles em sequência assim mesmo, ok? Perceba que eu não coloquei nenhum ponto sobre os eixos, então não teve nenhum ponto que não pertencia a nenhum quadrante. Sempre eles estavam nos quadrantes, ok? A questão 3 era para você encontrar o ponto médio entre os pontos A e G, B e C, C e F, H e C, certo? Para encontrar o ponto médio de qualquer ponto, você faz uma média aritmética entre o x e o y de cada ponto. Vamos lá, um exemplo. A letra A, ponto A, 2 e 4, ponto G, menos 2 e menos 4. Primeiro x, 2 mais menos 2. 2 mais menos 2. Então, aqui, regrinha de sinal, ó, tá vendo, ó? Sinais é a mesma regra da multiplicação quando eles estão separados por parênteses. Então, você tem positivo e negativo, você vai ter, então, aí sinais diferentes, vai ficar negativo. 2 menos 2, 0. 0 dividido por 2 continua sendo 0. Praticamente no finalzinho aqui acontece a mesma coisa com o y. Ó. 4 mais menos 4, eu tenho então de novo a regrinha de sinal, 4 menos 4, 0 dividido por 2, 0. Então aqui eu tenho meu ponto médio sendo 0 e 0, ou seja, a origem do plano cartesiano. Na letra B, você tem aí, então, o ponto B e o ponto C. Então, você tem, de certa forma, 3 mais 5, 8, dividido por 2, 4. 1 mais 3, 4, dividido por 2, dá 2. Ou seja, o ponto médio ficou em 4 e 2. Letra C, você tem o ponto C e o ponto F. Então, você tem 5 mais menos 1. Olha a regrinha de sinal de novo. Então, você tem 5 menos 1, que dá 4, dividido por 2, que dá 2. E depois você tem 3 mais 5, que vai dar 8. Dividido por 2, 4. Ou seja, o ponto médio, 2 e 4. Na letra D, era o ponto H e o ponto C. Então, você tinha menos 5 mais 5. Devo 5, pago 5, zerou. Dividido por 2, 0. Menos 5 mais 3, devo 5, pago 3, fico devendo 2. Dividido por 2, menos 1. Então, meu ponto médio aí é 0 e menos 1. A questão 4 já pedia, de certa forma, para você identificar o baricentro de um triângulo, formado pelos pontos A, B e C. Então, agora é um baricentro de um triângulo.
Lembrando que um triângulo tem 3 vértices, mas vai ser uma média aritmética, assim como foi na questão 3. Só que aqui você dividia por 2, porque era 2 pontos. Aqui você vai dividir por 3, porque são 3 pontos. Note que é o triângulo formado pelo ABC, ou seja, você vai encontrar o baricentro desse triângulo, ok? Então vamos lá. Ponto A, B e C. Então você tem para o x 2 mais 3 mais 5. 2 mais 3 mais 5, que dá 10, dividido por 3, que vai dar 3,333, uma dízima periódica. E para o y do baricentro, você tem 4 mais 1 mais 3. Olha, 4 mais 1, 5, mais 3, 8. Dividido por 3, 2,6666, outra dízima periódica. Então, para representar o baricentro, eu posso utilizar as frações. Olha lá, 10 terços sobre 8 terços. Tudo bem? Na letra B da questão 4, você tinha os pontos E, H e J. Então, você tinha para o x menos 4 mais menos 5 mais 3. Menos 4 mais menos 5. Olha só, regrinha de sinal de novo vai ficar 5. Então, devo 4, devo 5, devo 9, pago 3, fico devendo 6, dividido por 3, que vai dar menos 2. Tenho 3, olha só, 3 mais menos 5 mais menos 4. Regrinha de sinais aqui vai ficar devendo 5 e devendo 4. Deve 9 de novo, paga 3, então fica devendo 6. Divide por 3, que vai dar menos 2. Então, o baricentro, nesse segundo caso, na letra B, é menos 2 e menos 2. Para a questão 5, era para calcular a distância entre os pontos AB, CD, BK e LF. Para calcular a distância entre pontos, lembra que nós tomávamos como base o teorema de Pitágoras. Só que, ao invés de eu colocar a hipotenusa do triângulo lá que era formado quando fazia a distância, lembra que eu ensinei para vocês em aula? Ao invés de colocar a hipotenusa ao quadrado, eu já coloco tirando a raiz do outro lado. Lembrando, o ponto A eu tinha 2 e 4. O ponto B eu tinha 3 e 1. Na fórmula, você vai fazer o x do primeiro menos o x do segundo elevado ao quadrado, mais o y do primeiro menos o y do segundo elevado ao quadrado. Então, é sempre a diferença em x, a diferença em y elevado ao quadrado. Olha só, menos 3 vai dar menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, 1. Aqui, 4 menos 1, 3. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 1 mais 9, 10. Aí 10, você tirar a raiz de 10 vai dar aproximadamente 3,16. Mas pode deixar na raiz de 10 mesmo, tá, pessoal? Já estava certo. A mesma ideia foi aplicada daí para a letra B, aonde você vai lá, ó, regrinha de sinal, acaba somando, dá 8 ao quadrado, que dá 64. 3 menos 2 dá 1 ao quadrado, que vai dar o próprio 1. Somou, deu 65, certo? Tirou a raiz, também vai dar, ok? Perceba que para a letra C é a mesma coisa, dá um resultado idêntico à da letra A. E para a letra D também é a mesma ideia, certo? Pause o vídeo aí, dá uma olhadinha direitinho como faz, ok? Vamos para o desafio. O desafio eu não vou gastar muito tempo. Na verdade, era para encontrar 3 pontos colineares. Muitos de vocês fizeram a matriz, né? Fez o determinante e tudo, mas não precisava. Note que esses 3 primeiros aqui, eles tinham a mesma ordenada, eles estavam em linha, então eles já eram pontos colineares. Pause um vídeo.